Poxa, galera, fiquei triste. O nosso garoto, o Pat Chagoli, não ganhou o GP, não lutou contra o Big Dan, não passou da primeira luta. Então fique aí comigo para você saber mais sobre isso. Esse sábado, dia 5 de novembro, foi o dia inteiro de live. Tivemos o Polaris 22 pela parte da tarde, que foi transmitido pela UFC Fight Pass, e tivemos o Emerald City Invitational 5 pela parte da noite, que foi transmitido pela Flow Grappling. Então eu vou contar aqui pra vocês os resultados desse evento, mas antes de eu começar, alguém na live me perguntou se o Kyle Ben teve seu título retirado do Polaris por conta de um comentário que ele fez do e eu não estava sabendo de nada disso. Então eu fui, pesquisei e achei um artigo no BJJ contando sobre, e eu vou ler aqui pra vocês. O Caio foi destituído do seu título mundial peso pesado do Polaris por causa do comentário que ele fez nas redes sociais negando o Holocausto. Ben fez um comentário no post do Instagram do jogador da NBA, Arvin, onde ele havia postado o link para Hebreus para Negros, acorde América Negra na quinta-feira passada, o que desencadeou uma briga antissemitismo que o viu condenado por seu time e pela NBA. O documentário é supostamente antissemita e supostamente nega o Holocausto. Este é o comentário deixado no post por Kyle, onde ele chamou o Holocausto de farsa. O Holocausto foi o genocídio dos judeus europeus durante a Segunda Guerra Mundial. Entre 1941 e 1945, a Alemanha nazista e seus colaboradores assassinaram sistematicamente cerca de 6 milhões de judeus em toda a Europa ocupada pelos alemães, cerca de 2/3 da população judaica da Europa. Então, por causa desse comentário, o Polaris postou em suas redes sociais nos stories dizendo assim: recentemente fomos avisados de comentários feitos por Kyle Ben em redes sociais que não estão em linha com o código de ética do Polaris. Em resposta às ações de Ben, nós retiramos ele do seu título do Polaris e ele não será convidado a concorrer à nossa promoção novamente. Caso vocês queiram ver essa matéria toda, vou deixar o link aqui na descrição. O Kyle não é mais dono do cinturão peso pesado do Polaris e ele também não participou do Emerald City Invitational que aconteceu nesse sábado. Mas agora, com relação ao ECI, eu não sei se ele não participou também por conta desse comentário dele ou se foi porque ele se machucou. Porque no ECI, as pessoas que entraram substituindo, a gente teve várias substituições nesse card, nesse GP absoluto. Todos eles disseram que as pessoas haviam se machucado e por isso que estes então o substituíram. Então não sei se o Kyle se machucou ou se foi por causa dessa situação. Então vamos para os resultados dos eventos, a começar pelo Polaris 22, onde estava valendo o cinturão peso médio e $20 mil. As lutas tinham duração de 10 minutos e você poderia vencer ou por finalização, pontuação ou decisão dos árbitros em caso de empate. A pontuação era um pouco diferente. As posições dominantes valiam apenas 1 ponto, ou seja, passagem de guarda, costas, montada, raspagem, tudo valia apenas 1 ponto. E na primeira luta tivemos o Hunter Colby contra o Owen. E faltava 1 minuto e 30 para acabar a luta, o Owen estava vencendo por 2-1. O Hunter Colby então trocou queda com ele, quedou, pegou as costas e ainda finalizou no mata-leão. Em seguida, tivemos o Roberto Jimenez contra o Shane Fishman, onde o Roberto Jimenez dominou muito a luta. Ele é muito bom em pegar as costas. Teve um momento que o Jimenez colocou um katagatame e o Shane saiu exatamente da forma que o Khabib ensinou quando o do Bronx lutou com o Makhachev, que o Makhachev finalizou ele no katagatame. Então ele fez um vídeo ensinando como sair dessa posição. E o Shane fez exatamente isso que ele ensinou, onde o seu cotovelo não força para onde está a cabeça do seu oponente, e sim para a diagonal. E aí você vai virando meio que de lado, de barriga para baixo. Mas o Roberto Jimenez venceu essa luta por 9-2. Depois tivemos o Alan Sanches contra o Jed Hu, onde o Jed venceu essa luta por 4-0. E a última luta do primeiro round foi entre o Oliver Taza e o Mateusz Siskin. A luta não teve pontuação, ela foi para a decisão e quem venceu essa foi o Oliver Taza e ele estava muito mais agressivo, mais ofensivo na passagem. E então fomos para a semifinal entre o Hunter Colby e o Roberto Jimenez. E cara,
o Hunter Coven fez uma entrada de Kimura variando no armlock no Roberto Jimenez, que eu sinceramente achei que fosse o fim ali. Mas o Roberto Jimenez finalizou o Hunter Coven no triângulo e avançou para a final. E na outra semifinal tivemos o Oliver Taza contra o Jed. E cara, o Oliver Taza estava muito mais agressivo na luta do que o Jed. Se a luta tivesse ido para a decisão como estava indo, era certeza que o Oliver Taza iria levar. Só que faltando uns 20 segundos para acabar a luta, o Jed conseguiu quedar o Taza, ganhou o ponto. O Taza ainda conseguiu inverter o Jed, mas não o manteve de costas no chão, não empatando a luta, perdendo por 1-0 nos 20 segundos finais. Então tivemos a final entre o Roberto Jimenez e o Jed Hu. Mas antes da final, nós tivemos o super fight entre o Ash Williams e o Carlos Condit, onde o Ash Williams finalizou no Heel Hook. Então tivemos a final do GP, que foi entre o Jed e o Roberto Jimenez, e mais uma vez o Roberto caiu em um armlock, mas ele conseguiu sair e venceu o GP finalizando no Katagatame. E assim, o Roberto Jimenez é o campeão peso médio do Polaris e levou para casa $20 mil. Já no Emerald City Invitational, infelizmente, não tivemos aquela grande luta que a gente estava doido para ver. Chagoli contra Big Dan. Não era o dia do nosso garoto, o Maxi Cote conseguiu anular muito bem o seu jogo. A luta não teve finalização no tempo regular, então a gente foi para o overtime, que era nas regras do IBI. O Maxi Cote escolheu começar nas costas, fechou um triângulo na barriga bem forte, que o Pat Chagoli disse que machucou as costas ali. Cara, realmente tava forte, viu? Toda hora a gente via o Pat Chagoli colocando as mãos nas costas assim que terminava os tempos, né, do overtime. E não teve jeito, nosso garoto não passou da primeira luta e era para ele ter enfrentado o Big Dan na segunda luta. Espero que ele se recupere e volte com tudo, porque gostamos desse jeito dele, agressivo, sempre buscando finalização. Então, o Big Dan venceu o GP finalizando todas as lutas, 2 no tempo regular e 1 no overtime. Na primeira luta, ele finalizou o Kyle Mars no armlock no overtime. A segunda luta, ele finalizou no Mata-Leão Maxi Cote no tempo regular. E a final, ele finalizou em 42 segundos de luta no Heel Hook. A da casa, né? E assim, nós tivemos o Big Dan e o Roberto Jimenez como os campeões dos GPs deste sábado, dia 5 de novembro. Era o palpite de vocês? Deixa aqui embaixo a sua opinião. Bora conversar sobre isso, porque é sempre bom conversar sobre jiu-jitsu. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e comentar para dar aquela moral pra Rafa, porque aqui tem vídeo de jiu-jitsu todos os dias. Todos os dias, então valeu galera, ficamos por aqui, tchau, obrigado, tudo de bom. Separei esse videozinho aqui pra você, que é algumas aulas no Gi que a gente tá colocando aqui no canal. O que acontece? A gente criou um novo quadro, que a gente vai postar toda semana aulas de no Gi aqui, então não tem mais desculpa pra não treinar no Gi. Se na sua academia não tem, basta você pegar um parceiro, uma parceira e dá pra treinar em casa. Agora, se você tem uma academia e talvez não saiba o que passar, aqui vai ter algumas aulas de no Gi para te dar algum norte. Então, não tem mais desculpa. Agora tem que ter aula de no Gi em todas as academias.